Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Hoje estamos nós aqui mais uma vez e destacamos o amor e apresentaremos um vídeo sobre o maior amor do mundo. Ele veio ao mundo, nos ensinou sobre o amor, sobre o perdão, sobre a paz e a alegria. O nome dele é Jesus Cristo. Preste atenção e deixe Deus falar ao seu coração. E que Deus nos abençoe. Bom culto a todos. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? É pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém, jamais, não, nunca. Esse é Jesus, um agitador, Nazareno. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Tu és o Messias mesmo? O Filho do Deus vivo? Dizem que tu és um rei. Olhai para ele, o rei dos vermes. Ave, rei dos vermes! Ave! Comando para o rei! Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Responde! É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tu és o rei dos judeus? Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Como sabeis, todo ano eu liberto um condenado para o povo. Temos conosco um notório assassino, o conhecido Barrabás. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Liberta Barrabás! Pergunto mais uma vez: qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Eu vou mandar açoitá-lo e depois vou deixá-lo livre. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam, Mais forte! que recompensa tereis? O que mais quereis? Crucifica-o! Não é o bastante? Olhai para ele. Crucifica-o! Sabes o que fazer? Tens de crucificá-lo! Não podeis ir para o lugar aonde eu vou. Meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Amai e comei, pois este é o meu corpo, que entrego a vós.
Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.
estamos em mais uma celebração e queremos trazer aqui uma palavra de saudação a todos que nos acompanham, que estão conosco nesse momento, desejando que a bênção do Senhor, que tem sido uma constante em nossas vidas, também nesta hora, nesse momento, assim ou seja. Que Deus nos guarde, nos abençoe, nos oriente, nos inspire e faça com que possamos ter os nossos corações e mentes abertas para ouvir a sua voz. Nós precisamos constantemente continuar aprendendo do amor de Deus, pedindo que Deus nos ensine a amar. Se amamos, ainda amamos muito pouco, porque estamos muito distante daquilo que é o amor de Deus demonstrado ao longo da história, em especial com a vinda de Cristo ao mundo, sendo o nosso Salvador, morrendo na cruz por nós, e sendo vitorioso sobre a morte e dando-nos também a garantia de vida. Por isso, precisamos estar sempre prontos a continuar aprendendo de Deus. Deus quer nos ensinar. Vamos pedir que Deus nos inspire para que possamos aprender a amar mais e mais. E então sim, com a nossa voz, clamar e proclamar, anunciando a quem quer que seja esse amor que vem de Deus. E vamos a Deus em oração neste momento, pedindo que Ele nos inspire nesse culto, nessa celebração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, muito te agradecemos porque tu nos amaste primeiro. Nós queremos, ó Deus, aprender a amar mais do que temos amado. Ajuda-nos, inspira-nos e orienta-nos em tudo para que no nosso viver, no nosso agir e fazer, possamos sempre demonstrar que pertencemos a Ti, que és o Deus, Pai, Deus de amor, de bondade e misericórdia. Ajuda-nos a viver de acordo com aquilo que recebemos de Ti, o perdão dos nossos pecados e a garantia da vida eterna, conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Em nome de quem oramos agradecidos. Amém e amém.
nosso momento IBPM em Ação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para receber as notificações e acompanhar todas as nossas programações. Aproveite e deixa lá o seu joinha também. Vamos começar com a nossa série de vídeos conectados com a palavra, que são meditações diárias com o nosso pastor Arnold Hilder. Assista, divulga, compartilhe, abençoe outras pessoas também com essas meditações, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Culto de oração com grupo de mulheres toda segunda-feira às 19 horas pelo Google Meet. Culto de oração toda quinta-feira às 19 horas e 30 minutos ao vivo. Então não se esqueça de participar também. Deixe lá seu pedido de oração, seu motivo de agradecimento, que estará sendo visto e respondido. Se você quiser entregar algum material na igreja, teremos sempre o irmão no domingo pela manhã para lhe atender, das 9 às 10 horas da manhã. Claro, seguindo todos os protocolos necessários. Também aos domingos, às 15 horas e 30 minutos, EBD dos adolescentes pelo Google Meet. 16 horas e 45 minutos, EBD de jovens e adultos pelo Google Meet. 18 horas e 30 minutos, culto geral, transmitido pelo YouTube e também compartilhado pelo Facebook da nossa igreja. E você também pode compartilhá-lo. É só copiar o link do YouTube e colocá-lo nas suas redes sociais. Atos 6:4 diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 100 dias de oração em BPM, de segunda a sexta, às 19 horas e 30 minutos pelo Google Meet. Bazar funcionando aos sábados, das 8 às 16 horas. Não se esqueça de seguir todos os protocolos necessários. E não saia de casa sem sua máscara, cobrindo nariz e boca. E sempre que possível, lave suas mãos com água e sabão ou faça uso do álcool em gel. Não se descuide nesse momento. Sobre os preparativos para o encontro presencial, ainda não é o momento. Precisamos continuar com os cuidados preventivos. Vamos observar as orientações das nossas autoridades competentes. Estamos em processo, fazendo testes. E ainda não é hora de estarmos todos juntos fisicamente, mas vamos continuar orando ao Senhor para que esse momento tão difícil passe o mais rápido possível. E amados, vocês podem falar conosco. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que são esses que estão aparecendo aqui desde o início. Ou participando dos cultos de oração ao vivo nos dias de quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, pelo YouTube. Escrevendo no chat, você será visto e respondido. Ou também pelo número do WhatsApp, que também está aqui na sua tela desde o início. Mande sua mensagem, seu pedido de oração, estaremos felizes em sermos bênçãos para você. Que Deus te abençoe. Bom início de semana. Graça e paz. A Bíblia diz que em tudo dá graças. Graças a Deus por tudo, pela nossa vida, por tudo que Ele tem feito por nós. E é a esse Deus que nós devemos agradecer a cada momento. Que a paz de Deus esteja com todos. Então eu quero compartilhar aqui no versículo de Salmos 84, versículo 11, que diz o seguinte: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem alguns aos que andam na retidão. O Senhor Deus é um Deus que misericordioso, né? E Ele é um Deus que a cada dia está conosco, a cada dia está nos defendendo, nos livrando do mal e das promessas também que Ele nos prometeu e Ele cumpre na nossa vida. Então, a maior coisa que o Senhor fez para a nossa vida foi quando Jesus Cristo naquela cruz se entregou por nós. Foi a maior riqueza que Ele nos deu. E é nesse sentido também que devemos dar graças a Deus. Às vezes falamos em querer as coisas, mas temos que lembrar aquilo que Ele fez naquela cruz para cada um de nós. E é isso que nós reconhecemos, que Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então devemos dar graças a Deus, ter gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Vamos orar nesse momento. Senhor grande Deus, Pai eterno, digno és Tu, Senhor, de toda gratidão. Devemos render graças a Ti, Senhor, pelo que o Senhor fez naquela cruz, pelo pecado que o Senhor tirou de nós. Nós estávamos perdidos, ó Pai, nós estamos nas trevas, nós estávamos condenados, mas o Senhor estendeu as Tuas mãos, ó Pai, naquela cruz e nos resgatou
e nos trouxe vida eterna em Ti. E nós fazemos parte de Ti, ó Senhor. E nesse momento, ó Pai, Te agradecemos por aquele momento, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e tudo que o Senhor está fazendo ainda nas nossas vidas, Pai. Porque sabemos um dia que estaremos junto de Ti, na glória, onde o Senhor nos prometeu, ó Pai, que preparou lugar para cada um de nós. Olha para a Tua igreja, Senhor, e a cada dia, Senhor, possamos se enclamar por Ti, porque o Senhor é o nosso verdadeiro Deus, o nosso verdadeiro Senhor. E Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amor
Sinais de vida é o tema desta meditação de hoje. Eu quero retomar alguns itens já abordados em nossos encontros já nesse ano, os primeiros encontros desse mês de janeiro, e desenvolver, portanto, um pouquinho mais algumas coisas já colocadas. O que são sinais de vida? Sinais de vida, também chamados sinais vitais, são as chamadas funções orgânicas diretamente responsáveis pela manutenção da vida, por exemplo, do ser humano. São 4, na verdade: pressão arterial, pulsação, frequência respiratória e temperatura corporal. Como nós já vimos, o recém-nascido, qualquer ser humano recém-nascido já é uma pessoa, mas ainda não é um ser humano na sua totalidade, completamente desenvolvido. Ele precisa passar por diferentes etapas, fases, para completar a sua formação e se tornar um ser humano adulto. Assim, o novo convertido também. Ele é de fato e realmente partilha da vida com Cristo. Isto é fato, é verdade. No entanto, o novo convertido precisa passar por diferentes etapas de aprendizado até atingir um certo grau de maturidade. Entretanto, e felizmente, logo se mostram certas manifestações de vida, certos sinais de vida diferente do ser humano. Talvez o mais fácil e rápido de ser notado e percebido é a paz interior, o bem-estar, principalmente no que tange aos sentimentos da pessoa a respeito de Deus. O apóstolo Paulo diz que isso resulta do fato do Espírito de Deus, em contato com o nosso espírito, vai nos fazer produzir esse tipo de sentimento, senso de paz. E esse senso de paz se torna mais intenso e duradouro quando compreendemos as plenas implicações do perdão dos pecados recebidos através desse relacionamento com Cristo. Ocorre uma transmutação, onde o sentimento de culpa que reinava no coração é substituído por esse senso de paz, que brota do íntimo e se mostra externamente. É essa paz que vem de dentro que nos permite experimentar essa paz interior que é mostrada exteriormente. Isso em meio a turbulências, que nós muitas vezes vivemos e somos arrastados para dentro delas, como, por exemplo, a Covid-19, na qual nos encontramos envolvidos nessa situação toda, que nós não procuramos, mas estamos nela. Outro elemento que logo se faz presente na vida do novo crente é o sentimento de pertencimento a uma família. Descobre-se logo que não estamos sozinhos, mas que pertencemos a uma família que permite que nos relacionemos com muitos irmãos e irmãs que até então não conhecíamos. Por outro lado, e ao mesmo tempo, temos o contínuo acesso ao Pai Celeste por meio da oração e da leitura da sua palavra. Viver com a certeza de que habitaremos nas mansões celestiais, em lugar de temer o inferno, é uma satisfação inexplicável. A presença desses elementos na vida do crente, evidentemente em graus e ocasiões diferentes e diversos, faz com que ele experimente esse intenso júbilo e satisfação. A Bíblia se torna um livro novo e interessante. A comunhão com os outros irmãos na fé representa uma alegria contínua. A mudança em sua atitude, bem como a mudança da sua aparência, torna-se notória e manifesta a todos. E, geralmente o novo crente lamenta o fato de não ter dado esse passo antes na sua vida.
não ter se tornado um seguidor de Cristo muito mais cedo. Agora encontramos 3 opções possíveis na vida do novo crente. Sim, esse estado de euforia que ocorre no início pode durar semanas, quem sabe meses, mas inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, a vida antiga começa a reaparecer e a reafirmar-se, ou tentar reafirmar-se. Aquele fulgor que sentia durante as celebrações começa a esmaecer. A leitura da Bíblia se torna cada vez menos gratificante. A comunhão com os outros irmãos na fé, seja em reuniões ou em contatos individuais, torna-se enfadonho e rotineiro. Antigos hábitos e pensamentos voltam a serem praticados. É um período crítico, quando pode ocorrer a primeira dessas 3 opções, que é o declínio espiritual. O novo crente continua nesse declínio e pode chegar ao ponto de abandonar todo relacionamento com outros irmãos, pode cessar completamente a leitura da Bíblia, orar pouco, quase nunca, perde totalmente interesse pelas coisas espirituais, finalmente vê-se vivendo da mesma forma como vivia antes do seu encontro com Cristo. E não raro, põe-se em dúvida se aquela pessoa teve de fato um encontro com o Salvador. A segunda opção é levar um susto e tomar ciência da situação. Ao se deparar com a situação na qual está, esse declínio, verdadeiro declínio espiritual, pode ocorrer que a pessoa se assuste e tome providências para não voltar à situação vivida antes do seu encontro com o Salvador. Voltando-se então, mais uma vez, para Cristo, onde se apega mais decididamente àquilo que deve mantê-lo firme, arrependido e frustrado consigo mesmo, renovando a sua fé nas promessas encontradas nas Escrituras Sagradas, buscando auxílio com os irmãos mais experientes, que já se encontram há mais tempo nessa caminhada, e assim recuperando o estado primário de enlevo espiritual, satisfação e paz. Esse ciclo pode se repetir várias vezes. Corre-se o risco de que o novo crente passar a achar que é assim mesmo a vida espiritual, de altos e baixos. É assim que funciona. Principalmente se em cada ciclo ele não crescer em conhecimento e prática da vida cristã. Os ciclos acontecem, mas eles devem servir para aprendizado. Então, em cada ciclo há grande oportunidade de ensino ao novo crente. E aí que os mais antigos entram na questão. Finalmente, quando os seus olhos se abrem para o Evangelho, ele será liberto dessa experiência da montanha russa, tornando-se um crente estável, sóbrio, guiado pelo Espírito Santo de Deus, chegando assim à maturidade. A terceira opção é a espiritualidade de fachada. Essa terceira opção é muito provável que o novo crente encontre. E ele não vai estar sozinho, porque milhões e milhões de crentes pelo mundo afora têm encontrado essa solução. Já fizeram opção por essa solução. É possível evitar-se a humilhação e a dor dos arrependimentos contínuos, simplesmente mantendo-se uma fachada de consagração, uma fachada de espiritualidade, fachada de retidão moral e de comportamento ortodoxo. Agindo assim, ele preserva a sua reputação de crescimento e maturidade espiritual, que não passa de ilusão, mas que é tão gratificante ao seu ego. Esse tipo de vida cristã é tão comum e tão pouco condenado que quase não se pode tirar a razão do novo crente de assim proceder. Chega-se a pensar que é isso que se esperava dele. Ele vai caindo, esse tipo de vida, praticamente sem censuras e sem perceber que se trata de uma imensa fraude, uma péssima imitação da realidade. Certamente o novo crente ficará ofendido se alguém o chamar de hipócrita.
Mas, na verdade, ele vive uma vida de hipocrisia, pois a paz que ele almeja possuir só se apresenta em circunstâncias que o favorecem. O gozo espiritual, expresso nos hinos e cânticos, nunca se estampa em seu rosto. O amor que ele tanto exalta está reservado somente para umas poucas pessoas, aquelas que o agradam. Tudo não passa de uma grande simulação, muito embora boa parte disso seja inconsciente. Pode ser que ele seja um verdadeiro crente, em cujo coração Cristo habita, mas, a não ser em ocasiões especiais, do tipo desespero ou êxtase espiritual, ele não leva uma vida verdadeiramente cristã. Pode ser uma vida moral, quem sabe travestida de generosidade e religiosidade. Isso pode ser qualquer coisa, menos vida cristã. Na realidade, é praticamente a mesma vida que ele levava antes do seu encontro com Cristo. Só que agora, revestida com uma fina camada de verniz cristão. E essa camada desaparece assim que a situação se torna difícil, irritante e desanimadora. Eu quero concluir dizendo que o cristianismo verdadeiro é diferente disso. Talvez, para alguns, isso pode parecer um julgamento um tanto quanto forte demais. Vale lembrar, porém, que a vida cristã é mais que um sentimento. Que a vida cristã é mais que um sentimento primário. É mais do que uma mera doutrina. Vida cristã é vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essa vida não representa apenas moralidade, doutrina correta, gentileza inofensiva. Vida cristã é mais do que isso. É positiva e não apenas negativa. É radical, não apenas superficial. É humilde e não autoexaltante. É compassiva e não indiferente. É corajosa e não covarde. Realmente está muito distante dessa branda compatibilidade que passa por cristianismo em milhares de igrejas espalhadas pelo mundo afora. Essa grande imitação é tão amplamente aceita como sendo o verdadeiro cristianismo que, quando o cristianismo de verdade aparece, é muitas vezes encarado como uma ameaça ou até mesmo uma heresia. Ao longo do ano em curso, nós vamos mais uma vez traçar a diferença entre o cristianismo falso e o verdadeiro. Nosso guia será o texto das Escrituras Sagradas, pois a palavra de Deus é a única fonte de informação capaz de distinguir entre o certo e o errado. E em especial, nós vamos buscar apoio em um trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, mais precisamente capítulo 2, 14 a capítulo 6, 16. Repito, capítulo 2, versículo 14 ao capítulo 6, versículo 13. Esse será o nosso texto onde nós vamos apoiar o que vamos trazer ao longo desse ano. E nessa passagem o apóstolo Paulo mostra aos crentes em Corinto como fazer a distinção entre o cristianismo autêntico, que ele mesmo vivia, e a frágil imitação que muitos daqueles crentes enganosamente pensavam ser verdadeiro. Depois ele os leva, e leva a nós também, passo a passo a compreender a enorme riqueza de vida que aguarda aqueles que aprendem a viver de acordo com a nova aliança que dá vida, e não de acordo com a velha aliança que mata. Sinais de vida. Quais são os sinais de vida que apresentamos? Pressão arterial, que eu colocaria aqui como leitura bíblica. Pulsação, a oração.
frequência respiratória, presença nas reuniões, temperatura corporal, a comunhão com os irmãos. Talvez você encontre outras formas de expressar essas 4 sinais sinais de vida ou sinais vitais. Eu encontrei esses: pressão arterial como leitura bíblica, pulsação como oração, frequência respiratória como presença em reuniões e temperatura corporal, a comunhão com os irmãos. Que Deus nos abençoe, nos inspire e faça com que nossos entendimentos se abram, que nós sejamos verdadeiros cristãos. Se até então não temos sido, passemos a sê-lo, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Não dá mais pra ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade há muito se multiplicou. Amantes de si mesmo é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distanciam o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus jartis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no mexer, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar, aos impulsos resistir, santidade ao se negar, ao tomar a sua cruz, santidade a subir ao encontro de Jesus. Naquele dia, muitos homens e mulheres irão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, eu orei, demônios expulsei. Mas infelizmente o Senhor dirá a eles: não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus artes. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar e aos impulsos resistir, santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz, santidade para subir ao encontro de Jesus, santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir,
Santidade ao caminhar, e aos impulsos resistir. Santidade ao se negar, eu tomar a sua cruz. Santidade para subir ao encontro de Jesus. Quero agradecer de todo o coração que você esteve conosco nessa celebração, desejando que a voz de Deus através da sua palavra tenha chegado ao seu coração e ao seu entendimento, que nós possamos viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, agradar o coração de Deus, sendo submissos a Ele, nos sujeitando aos seus ensinos que Ele deixou claro na sua palavra e que está à nossa disposição. Portanto, que possamos viver essa semana que diante de nós está de uma forma que agrade o coração de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esta celebração. Obrigado pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra, meditarmos nela e de podermos contar com a ajuda do Teu Santo Espírito, que em contato com o nosso Espírito nos ensina com clareza os caminhos que devemos seguir. Abençoa a Igreja Pérola dos Mares, na pessoa de cada membro dessa igreja. E abençoa o Teu povo, ó Deus, onde quer que esse povo esteja ao longo de todo o planeta Terra. Pai Celeste, que Tu possas abençoá-los, confortá-los. Nós vivemos um momento de crise mundial. Que possamos, ó Deus, encontrar em Ti a resposta para as nossas aflições, as nossas dificuldades, possamos superá-las com a Tua presença em nossas vidas sendo sentida cada vez mais forte. Despede-nos, portanto, desse encontro virtual que estamos tendo ainda, que possamos nos sentir unidos em amor, unidos contigo primeiro, mas também uns com os outros, e assim possamos juntos glorificar o Teu nome. Despede-nos, ó Deus, e orando assim dizemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam conosco agora e sempre. Amém.